Outra ferramenta muito importante e utilizada no meio empresarial e na gestão é o 5 porquê, ou 5 whys. É uma técnica que utiliza 5 perguntas porquê para achar a causa raiz de alguma coisa. Por exemplo, as crianças são as que mais sabem utilizar essa técnica e os adultos falham responder. Então, por exemplo, esse dia eu fui no posto trocar o óleo do carro. Aí, enfim, eu levei meu filho lá para fazer a troca. O rapaz subiu o meu carro no macaco lá para levantar. O meu filho ficou impressionado, tal, nunca tinha visto isso. Ficou observando cada movimento que o mecânico fazia. Aí começou. Meu filho tem 3 anos e meio. Ainda não chegou, acho, nos porquê, mas já começou. Papai, o que estão fazendo? Eu disse, estão trocando o óleo do carro. Aí ele olhou, trocando o óleo do carro? Eu falei, trocando. Aí ficou cuidando. Aí olhou para mim. Papai, por que estão trocando o óleo do carro? Aí porque o óleo do carro já tá velho, já tá sujo e precisa ser trocado. Papai, por que ficou sujo? Aí começou, eu falei, não, que usou bastante o nosso carro, o papai usa para ir e voltar do serviço, já deu tempo e precisa trocar óleo, senão estraga. Aí parou, a pergunta parou aí, mas provavelmente daqui a alguns meses, alguns anos, essa pergunta aí ia se estender, por que as crianças fazem. Mas enfim, o que é? Então, o 5 porquê ou 5 whys, uma técnica interrogativa, literal usada para explorar reações de causa e efeitos em problemas subjacentes. Nem sempre o problema que estamos vendo é realmente o problema. Tem outras coisas subjacentes por trás. E o objetivo dessa técnica, então, é determinar a causa raiz, o defeito, o problema, repetindo o porquê. E cada resposta surge uma nova pergunta. Então, o 5 porquê deriva de 5 perguntas e observação a metódica que foi feita que para você achar a causa raiz de alguma coisa, basta 5 perguntas, os 5 porquê. E acho que você já está cansado de saber, o 5 porquê também foi feito, foi inventado, desenvolvido no Japão essa metodologia pelo sistema Toyota de produção. 5 porquê então, essa técnica é simples e podemos determinar o que aconteceu, determinar por que isso aconteceu, descobrir como fazer e como reduzir a probabilidade de que isso aconteça novamente. Um exemplo, então, para você entender. Então, o problema inicial que você tem é seu veículo não liga. Por quê? Porque a bateria acabou. A maioria das pessoas iam parar nessa pergunta aqui. Meu carro não está ligando porque a bateria acabou. Mas você continua. Por quê? A bateria acabou. Por quê? Aí você vai ver, o alternador não estava funcionando. Então a bateria descarregou porque o alternador não estava funcionando. Tá, mas e por que o alternador não estava funcionando? Porque a correia do alternador estava quebrada. Você já viu que só dessas perguntas já abriu um monte de causas subjacentes do realmente do problema que fez acabar a carga da bateria? E por que a correia do alternador estava quebrada? A correia do alternador estava muito além da sua vida útil e não foi substituída. Então acabou aqui, né? Então o problema da bateria que o cara não ligava é porque não foi trocada a correia do alternador e essa estava muito velha e quebrou. Aparentemente acaba aqui, mas por que a correia do alternador não foi trocada? Porque a manutenção do veículo não foi mantida de acordo com o cronograma de serviço recomendado. Ou seja, a pessoa dona do veículo não seguiu o tempo de manutenção do veículo ou esqueceu e aqui é o problema. Ou seja, é o esquecimento ou a pessoa não ter mantido
o cronograma de manutenção do veículo. Então tá vendo que o problema da bateria, do alternador com defeito, da correia do alternador quebrada, na verdade esses não são os problemas, só são as consequências de um descuido que a pessoa teve de não levar o automóvel na manutenção para seguir o cronograma de manutenção. A partir disso, então, nós temos as causas raízes, que normalmente vai ser essas causas raízes aqui. Raízes físicas é tudo que está ligado no equipamento, por exemplo. Sobrecarga, fadiga, corrosão, defeito de fábrica, material incorreto, vazamento, acidente. Raízes humanas são raízes humanas mesmo, por exemplo, esquecimento, falta de informação, falta de atenção, cegueira situacional, atividade realizada de forma incorreta. Então, nesse exemplo aqui nosso do automóvel, e que a manutenção não foi mantida, está aqui possivelmente em raízes humanas, ou esquecimento, ou falta de atenção. Temos as raízes organizacionais, que estão ligadas à empresa, à indústria, que é falta de comprometimento, falha de comunicação, tarefa não realizada, falta de procedimento, e assim segue todas essas atividades. Então, após você fazer os 5 porquê, você vai achar a causa raiz, que é uma dessas causas aqui. Aí, a partir disso, você faz realmente o tratamento correto, se foi falta de atenção da pessoa, então você vai explicar com o cara, conversar com o cara, melhorar o procedimento, se for raiz física, por exemplo, sobrecarga no equipamento, então por que deu sobrecarga, vai treinar as pessoas, mostrar que o equipamento, por exemplo, aguenta 100 kg e não 200 kg e assim por diante. Em raízes organizacionais, então você vai mudar os comportamentos, conceitos e metodologias da sua empresa. Aqui nós temos um exemplo, FSP, você vai ter aí para baixar também esse exemplo aqui. Então, qual o problema? Esse aqui é um caso real que eu vivenciei. Só troquei os nomes das pessoas aqui, as informações e datas aqui para não expor a empresa. Então, qual é o problema? Falta de mancal para o eixo dos sistemas de gases. Responsável Xaneiro, participantes eu, fulano e ciclano. A descrição do problema. A descrição do problema, então, resumindo para você, esse era um exaustor de uma empresa que puxava todos os gases contaminantes da empresa. Se esse sistema não estivesse funcionando, a empresa não tinha como produzir, porque a fumaça era tóxica e tinha que ser filtrada antes de ser lançada na atmosfera. Em um determinado dia, o mancal desse exaustor quebrou. Aí tá, fomos lá trocar o mancal e não tinha mancal no estoque. Resultado, a empresa ficou parada. Aparentemente, você olhando assim sem analisar, você acha que o problema foi do mecânico, talvez, que não achou o mancal, acha que o problema talvez foi da manutenção ou do estoque, que se esqueceu de pedir um mancal, que não cuidou para ter um mancal no estoque, e assim por diante. Mas vamos analisar para você ver a situação. Então temos as informações aqui, onde ocorreu o problema, se o problema poderia ser evitado, sim ou não, ações de contenção imediata. A ação de contenção imediata, nós soldamos o mancal quebrado. Essa pessoa aqui foi a responsável e continua conseguindo trabalhar mais um tempo com o equipamento. Mas vamos aos problemas. Por que não tinha mancal no estoque? Porque a entrega não foi realizada, a entrega no mancal. Por que a entrega do mancal não foi realizada? Porque o fornecedor desistiu de entregar a peça porque a empresa demorou para fazer o pagamento. Por que a empresa demorou para fazer o pagamento? Porque a empresa não se atentou em pagar o fornecedor. É porque a empresa não se atentou a pagar o fornecedor que iria entregar esse mancal, porque havia um problema de fluxo de caixa, ou seja, possivelmente não tinha dinheiro no momento de fazer a compra. E aqui nós podíamos continuar se tivesse mais. Mas enfim, qual é a causa raiz do problema? Falta de monitoramento do pagamento e acompanhamento do pedido. Ou seja, só deu esse problema no equipamento porque a entrega foi atrasada, porque a empresa não foi paga, porque alguém esqueceu de pagar
esse fornecedor e tinha problemas de fluxo de caixa e a peça necessária para fazer a troca não chegou. Então, basicamente, foi uma falha humana e organizacional, podemos dizer, que não houve monitoramento e acompanhamento desse pedido em específico, que era um pedido urgente que eu me lembro na época. É desta forma, o 5porquê, então, uma metodologia simples, não tem inventação e um monte de coisa, e tem o modelo em anexo aí para você fazer o download e poder utilizar, e adaptado conforme a sua necessidade.